E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Eu tive a oportunidade dessa passagem de ano, a última missa do ano passado e a primeira missa desse ano, eu participei com um bispo, recém, né, ordenado bispo, né? É um padre aqui de São José dos Campos que foi ordenado bispo auxiliar, né, em São Paulo. Eu tive a oportunidade de participar da última missa do ano e da primeira missa desse ano com esse bispo. E ele contou uma história que aconteceu, uma história real, né? De um colega dele, bispo, né, de São Paulo, que um bispo, né, tradicional, foi fazer uma celebração em uma comunidade que não é tradicional. E esse bispo, né, colega desse outro bispo que eu tô falando, falou que foi celebrar nessa comunidade. Quando chegou lá nessa comunidade, ele sendo tradicional, o pessoal da comunidade deu para ele um crucifixo. Deu para ele um crucifixo. Ele não falou, mas esse crucifixo da comunidade, eu creio que tenha sido um crucifixo mais estilizado, né? Mais estilizado. E aquele bispo, ele tirou o crucifixo tradicional dele e colocou aquele crucifixo daquela comunidade. E o pessoal da comunidade, né, ficou admirado com aquele sinal daquele bispo, né? Porque não imaginava que o bispo iria fazer isso, né? Mas ficou feliz, ficou admirado com aquilo. Pelo contrário, né, o pessoal tradicional, colega do bispo, né, que já é conhecido do bispo, começou, depois, né, nas redes sociais, começou a chegar as críticas, né, àquele bispo. Críticas, né, pesadas, né, àquele bispo. E uma dessas pessoas, né, escreveu para o bispo, um dos tradicionais, escreveu para o bispo: Senhor bispo, você deveria, né, criar vergonha na cara. Olha o jeito, né, que um cristão tradicional, que muitas vezes se julga até melhor, né, do que os outros, olha a maneira como ele escreveu, né, para esse bispo. Senhor bispo, você deveria criar, né, vergonha na cara. E o bispo disse, né, eu não sabia que um leigo podia, né, se dirigir a um bispo dessa maneira. O bispo ficou, né, admirado. Ele disse: eu não sabia que um leigo podia, né, se dirigir a um bispo, né, dessa maneira. E para você ver, né, a gente tira aí, que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, né, muitos leigos, às vezes, né, exagerando, pesado com as autoridades, né, com a autoridade religiosa, por um simples sinal desse. Veja, né, o bispo antes, né, disse para a comunidade: olha, quando a comunidade ficou admirada que ele colocou naquele crucifixo, o bispo disse: olha, embora a gente tendo pensamento diferente, tendo celebração diferente, né, mas pertencemos à mesma igreja. Nós somos irmãos, pertencemos à mesma igreja. Então veja, a gente pertence à mesma igreja. E muitas vezes um cristão, né, católico, muitas vezes nas redes sociais, por ver um sinal um pouco, por ver um sinal diferente, digamos assim, e nem se aprofunda naquele sinal, nem procura entender melhor aquela questão, e já vai difamando, né? Já vai ofendendo, fazendo aquelas críticas, né? Já vai reagindo àquele sinal. Foi essa palavra que esse bispo, né, aqui de São José, que foi ordenado bispo, né, auxiliar em São Paulo, falou que as pessoas estão reagindo muito rápidas, né, sem nem estudar profundamente aquele assunto. Para os tradicionais, né, foi uma ofensa, né, foi um erro o bispo ter colocado aquele crucifixo, mas para aquela comunidade eles ficaram felizes. Foi um sinal naquele momento.
E o bispo, inocentemente, colocou aquele crucifixo no pescoço e depois foi xingado. Quer dizer, né, que todo o trabalho daquele bispo, todo o seu empenho na evangelização, em apenas um sinal, em apenas um símbolo ali, ele já é taxado às vezes como um comunista, muitas vezes, como uma pessoa errada. Então, o que é que essa história contou para mim, né, e pode contar também para você? Não sei se você consegue também entender isso. Que muitas vezes a gente vê cristãos aqui nas redes sociais, às vezes pode ser querendo aparecer, digamos assim, né, numa linguagem meio grosseira, mas às vezes querendo aparecer. Qualquer crítica, qualquer coisa que um bispo fizer, qualquer sinal com a mão, qualquer palavra, tem católico, né, fofoqueiro, que às vezes eu costumo falar, né, que vai lá, já grava um vídeo, já detona aquele bispo. Até mesmo com o Santo Padre, tem pessoas que fazem uma ofensa muito grosseira. Ah, o Papa fez isso. Ah, o Papa falou com aquele. Ah, o Papa fez aquilo. Quer dizer que essas pessoas, né, esses tradicionais radicais, eles mais fazem mal à igreja do que bem, eu costumo dizer. Ele faz mais mal à igreja do que bem. Eles prejudicam mais a igreja. Entendeu? É pior do que os protestantes. Ele ataca a igreja o tempo inteiro, vendo gestos dos padres, vendo gestos dos bispos, vendo gestos do Papa. A gente vê tanta ofensa ao Papa. E pessoas católicas que se dizem tradicionais, mas que numa hora dessa, de um simples sinal que o bispo colocou lá desse crucifixo, esses tradicionais não tiveram prudência, né, paciência para, pelo menos, não reagir daquela maneira tão grosseira. Porque o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 907, pede que se o leigo tiver algo que acrescente a igreja, algo que seja para ajudar a igreja, que dê a entender também, que dê a sua opinião, né, aos nossos pastores, que faça ali uma correção fraterna aos pastores, mas preservando, né, a reverência para com os pastores. Confira lá no Catecismo da Igreja, parágrafo 907, né? É preciso ter uma reverência. Ele é um bispo, né? E eu sou um leigo. Então, é preciso ter uma reverência para com os pastores, para não perder, né, essa hierarquia, para não perder, né, o sentido da coisa, né? Você é um leigo, né? Ele é um bispo. Então, o bispo, né, ele está sujeito a um pequeno deslize? Está sim, a um pequeno deslize. Mas não me cabe chegar e mandar ele criar vergonha na cara. Entende, meus irmãos? Eu não posso chegar e já dizer, não, você tem que criar vergonha na cara. Quer dizer que é um jeito grosseiro, que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, de leigos, né, querendo ser tradicionais demais, querendo ser santo demais, e ir para esse extremo, né, atacar demais também a hierarquia da igreja. E isso, o que é que isso é obra de Satanás. Isso vai fazendo com que o jovem, vai fazendo com que as pessoas vão perdendo a fé. Porque vai perdendo a moral, digamos assim, né? Quer dizer que a igreja, as autoridades vão perdendo, tipo, né, perdendo a moral. Todo leigo chega e xinga, manda criar vergonha na cara e fica por isso mesmo. Então, vamos ficar esperto com esse tipo de pregação, com esses cristãos que só vive para atacar os bispos, os padres e o Papa. A gente pode fazer uma crítica a um padre se ele fez algo de errado, a gente pode fazer uma crítica. Né? A gente pode fazer uma crítica. Mas a gente tem que ter um pouco de bom senso também, para não exagerar em todos os sinais. Né? Às vezes eu vejo falar, né, e já vi também pessoas enviando vídeo umas para outras, né, por um gesto que o Papa fez, e já detona o Papa, chama de herege, chama de comunista, chama de todo tipo de nome com o Papa. É uma vergonha, isso é uma vergonha, e a pessoa se diz tradicional. Então, se a pessoa é tradicional, se a pessoa quer ser santa, então faz que nem o senhor Jonas disse, né? Aguenta firme, meu irmão, aguenta firme, minha irmã, né? Aguenta firme. E procura entender aquele gesto, né, antes de ir para uma grosseria. Beleza, mesmo? Então é essa partilha que eu quis, né, partilhar com você nesse vídeo. Agradeço a você por ter visto o vídeo, né, até o final. Muito obrigado e fique com Deus.